Olá, pessoal. Hoje, então, até que enfim, a aula de farmacologia do SARS-CoV-2, a aula da farmacologia do coronavírus. Uma aula que demorou muito para ser feita, porque cada dia que eu não preparava a aula tinha alguma coisa de nova para colocar na aula. Então, terminei na noite passada, então estou gravando rapidamente para já liberar e provavelmente até fazer o upload no YouTube já vai ter alguma coisa saído de interessante. Então, um assunto bem palpitante, porque cientistas do mundo inteiro estão atrás de soluções para esse problema tão grande e inédito na história da humanidade. Então, sem vinheta, que é uma aula e eu não virei youtuber ainda, quem sabe um dia, mas farmacologia do SARS-CoV-2, o vírus que veio da China e que a gente não chama de vírus chinês. Então, final de 2019, na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, foi descrito o que é chamado hoje de SARS-CoV-2. E alguns meses depois nomeamos a doença para evitar que se dissesse coronavírus chinês de Covid-19, o vírus descrito em 19. Então, Covid é doença por coronavírus. E o que é interessante nessa doença é que 30 a 40% dos indivíduos são assintomáticos. Isso é um problema, porque se a pessoa não tem sintoma, ela não vai se preocupar em transmitir para outras pessoas, porque ela não sabe que ela tem. E isso é importante, por mais que essas pessoas transmitam menos, porque elas têm uma carga viral mais baixa, elas são importantes na perpetuação da pandemia. É uma doença que todo dia a gente vê na televisão que morreram não sei quantas pessoas. Isso é grave, isso é sério, isso é verdade, mas felizmente a probabilidade do infectado morrer é 2 a 3%. Claro que não é insignificante, mas 80% dos indivíduos vão ter formas leves, 14% vão ter uma falta de ar, vão precisar internar, muitos vão precisar de oxigênio, 5% vão acabar precisando de uma UTI, vão precisar de fármacos para melhorar a circulação, vão precisar de ventilação mecânica, e desses 5% é mais ou menos a metade que morre. Então, essa é a questão da gravidade do vírus. E eu falei de vírus chinês por definir que seria menos politicamente correto, porque o politicamente correto foi esquecido com as mutações. Então, a gente tem o SARS-CoV-2 original, que veio lá da China, e o que parece que muda bastante entre as mutações é a transmissibilidade. Se discute ainda a questão de gravidade entre uma variante e outra variante. Então, essas são as variantes de interesse nesse momento. Então, a gente teve a mutação do Reino Unido, então é o vírus SARS-CoV-2, que tem a variante alfa, que veio do Reino Unido, que é bem mais transmissível, semelhante com a variante da África do Sul, a transmissibilidade. A gente tem a P1, que é a variante amazônica, que possivelmente seja um pouquinho menos, ainda assim é mais transmissível. A variante Delta, que é a variante indiana, muito mais transmissível. E uma última variante descrita na Califórnia. Então, o vírus aleatoriamente sofre mutações. O nosso medo é que essas mutações ofereçam resistência à vacina, mas a questão do aumento de transmissibilidade parece ser um dos grandes responsáveis pelas novas ondas. Então, aqui a gente vê que a gente teve em vários países do mundo, então aqui é um top 25 de mortalidade normalizada para a população, então mortes por 100 mil pessoas. Então, desde lá do início da pandemia, esses números vêm crescendo, o Brasil em azul, então a gente tem um aumento de calmaria, a gente tem um aumento de mortes, uma outra calmaria, um aumento, e aí veio a P1, um aumento mais inclinado, o que nos coloca lá no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lá no sétimo, oitavo país com mais mortalidade. E a questão dos ritmos de vacinação, e também as ondas já estarem passando, a gente tem ondas, então Estados Unidos já atingindo uma redução de casos importante, União Europeia um pouquinho mais lenta, a vacinação um pouco atrás, a gente esperamos que nas próximas semanas a gente consiga estabilizar esse número de mortes. Então aqui é um indicador de mortes por 100 mil, por isso que aparece lá o grande campeão mundial nesse campeonato que não é bom, é esse número que explodiu para fora do gráfico, que é o Peru.
Hungria, Bósnia, República Tcheca, Macedônia do Norte, Bulgária são os países na nossa frente. Eslováquia é um azulzinho que está abaixo do Brasil. Tem Bélgica, Itália, Eslovênia, Croácia, Polônia, Colômbia, Reino Unido, Estados Unidos. Seria a sequência dos países com mais mortes por mil. Gosto de estatística de mortes por mil porque alguns países testam mais que outros, então o diagnóstico pode ser diferente. Mortes são mortes, e as mortes por coronavírus, elas têm uma característica que ajuda a diferenciar, mesmo que sem a testagem, como uma morte provavelmente por coronavírus. É um vírus que se transmite por ondas, e a gente teve um pico muito ruim há alguns meses atrás. Aqui o RS nessa imagem. Aqui, importante destacar que a variante não é tempo, é mortes acumuladas por milhão de habitantes na última semana e mortes por milhão de habitantes. Então, quer dizer que quando a gente vai, digamos, avançando, a gente vai tendo algum grau de imunização a um preço altíssimo, um preço de muitas mortes, que provavelmente seja o responsável por essa queda. Então, se dizia que o Amazonas ele voltou à normalidade antes porque teve bem mais casos, imunizou forçadamente a população, levando um número de mortes absurdo, e acabou reduzindo bastante. Aí surgiu a P1, uma nova onda, e aí aqui, à espera de uma nova variante, à espera de uma nova mutação, imaginamos ou esperamos que não tenha, porque a gente está progredindo com a imunização da população, e aí a gente não vai precisar de mortes para ter imunidade, a gente vai ter imunidade vacinal, não mais imunidade por doença. No finalzinho da aula, eu falo um pouquinho sobre vacina, já que eu ia provocar sobre imunidade agora, eu não me abstive de fazer alguns comentários sobre vacinação. Fatores prognósticos. Por que é importante numa aula de farmacologia falar sobre fatores que determinam evolução para formas mais graves? Justamente porque alguns medicamentos têm custo elevado, alguns medicamentos têm efeitos adversos, então a gente vai buscar fatores prognósticos para indicar a vacina. Indicar um medicamento e um ato falho que eu ia falar, e também a maioria deles é indicação de vacinação. Então, indivíduos diabéticos, indivíduos cardiopatas, insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana, gestantes, obesos, transplantados, portadores de doença renal crônica, portadores de neoplasia, são indivíduos que, uma vez adquirindo a infecção por SARS-CoV-2, tem uma probabilidade maior de evoluir com uma forma mais grave de doença por coronavírus. A maior parte dos pacientes, 80% dos sintomáticos, vai ter uma tossezinha, pode ter febre ou não. Então, essa medida de temperatura na entrada dos estabelecimentos é uma forma muito pouco sensível de detectar infectados. Até é meio piada no futebol. Então, no futebol, que tu exige PCR a cada 2, 3 dias, na chegada do estádio, medir a temperatura. Enfim, medir a temperatura é pouco sensível, mais de metade até não tem febre. Dor no corpo, dor de cabeça, falta de ar, dor de garganta. Crianças fazem mais diarreia do que adultos. Náusea e vômito podem estar acompanhando. Anosmia, não sentir cheiros. Ageusia, não sentir gostos. É muito característico, ficou muito característico, mas são coisas que qualquer vírus respiratório pode provocar: hiposmia, hipogeusia, uma redução. Mas hoje, no ambiente pandêmico, no ambiente de probabilidade pré-teste alta, a pessoa falou para a gente que não está sentindo cheiros, ela já vai diretamente para o pensamento, mas não é um sintoma obrigatório. Pode ter simplesmente um corrimento nasal, uma congestão nasal, tremores, fadiga, confusão, enfim. Então, o quadro clínico é essencialmente um quadro clínico viral e que, numa minoria dos casos, pode complicar. Felizmente, as complicações acontecem num percentual pequeno dos casos, num percentual pequeno de pessoas que acabam precisando de terapia intensiva. Então, em média, 8 dias depois do início, a gente tem a síndrome de desconforto respiratório do adulto, a ARDS, que frequentemente precisa de ventilação mecânica, em até 1 a cada 4 pessoas com o desenvolvimento dessa síndrome. Então, em média, 7 a 10 dias depois do início é que a gente tem o desconforto respiratório,
Complicações cardiovasculares, felizmente, não são frequentes, menos de 10% tem choque, tem uma hipotensão grave, precisando de vasopressores. 15, 20% tem arritmias, imagina-se secundária miocardite, e aí as histórias da hidroxicloroquina, a gente vai tirar as dúvidas hoje, mas a arritmia tem a questão da arritmia do vírus, mais riscos dos medicamentos, nesse caso. Complicações tromboembólicas, especialmente a embolia pulmonar, é relativamente comum, mais comum do que outros vírus, até AVC a gente tem visto, então alguns comentários sobre anticoagulação serão feitos ao longo da aula. Encefalopatia é uma complicação comum, então os pacientes terem confusão mental, dificuldade de parar os sedativos quando termina, quando está melhor e a gente quer que a pessoa acorde do coma induzido, isso é comumente ligado também ao coronavírus. Inflamação persistente, a pessoa fica um tempão fazendo febre alta, marcadores inflamatórios, o que explica o nosso sucesso de medicamentos anti-inflamatórios. Então, é uma doença muito inflamatória. E as infecções secundárias não são tão comuns quanto outros vírus. Então, não é comum o indivíduo chegar com uma infecção bacteriana associada. Então, provavelmente, eu não preciso de nenhum antimicrobiano. Era o que a gente pensava lá no início da pandemia, quando a pessoa internava, a gente dava de cara um antimicrobiano. Isso não parece ser muito útil. Antes de entrar na farmacologia, um problema que vem crescendo, a gente tem visto cada vez mais, porque muitas pessoas passam pelo coronavírus, é eles seguirem 2, 3 meses ainda com cansaço, falta de ar, tosse, a anosmia, 1 mês para melhorar a anosmia em média, sintomas até menos comuns, perda de cabelo, perda de apetite, enfim, dor de cabeça, durando um tempo prolongado em até 10% das pessoas, e alterações até mais crônicas, estresse pós-traumático, porque é uma doença muito que, além de ter um efeito individual muito importante, um efeito coletivo até no estado mental da população. Uma pessoa que, por sorte, não perdeu nenhum familiar, não perdeu nenhum amigo, dentre o elevado número de mortes, liga a televisão e é lembrado que toda hora estão morrendo pessoas e tem, digamos, traumas coletivos. Então, a questão do estresse pós-traumático não é só pós-doença, mas também do ambiente que a gente vive. Diagnóstico. Hoje, a pessoa que tem dor de garganta, coriza, tosse, é coronavírus. Por quê? Porque é o vírus que está circulando. Isso poderia ser qualquer vírus. Não é com certeza, mas é possível. A gente busca o diagnóstico. O indivíduo que tem sintomas, a forma de melhor custo-benefício é o teste de antígeno. Então, é um teste rápido que a gente faz com suave nasal e identifica o antígeno do coronavírus. Isso tem um resultado rápido e bem mais barato do que o diagnóstico molecular. O padrão ouro, digamos, a reação de cadeia da polimerase em tempo real, o RT-PCR, é o principal exame, o exame padrão ouro, que é usado uma secreção respiratória e amplificado um fragmento de DNA para chegar nesse diagnóstico. Existem outras amplificações genéticas mais baratas, uma delas se chama LAMP, que perdem um pouco de sensibilidade, mas um custo bem mais baixo e podem ser repetidas, alguns hospitais oferecem. Então, basicamente, o RT-PCR e as alternativas moleculares são padrão ouro, disponíveis em laboratórios mais complexos. Os antígenos são esses que tem em farmácia, são testes rápidos com uma boa acurácia. E os anticorpos, eles são muito questionados hoje. IgG e IgM não tem muita utilidade para diagnóstico, não tem nenhuma, porque a pessoa pode ter tido uma infecção há meses atrás, então não sabe, digamos, o quando que foi essa infecção. Até a história de IgG e IgM se comporta diferente. A gente sabe hoje que pacientes que têm poucos sintomas, eles negativam o IgG e IgM, isso não necessariamente significa que não persista uma imunidade, e a gente está buscando a questão de como quantificar uma resposta vacinal. Uma das propostas é testar os anticorpos neutralizantes, e aí testar ali a formação de anticorpo contra a spike protein, que é o tipo de resposta imune que a vacina gera, e aí quantificar essa resposta. Mas isso não é bem estabelecido,
e nesse momento não é necessário. Quando a gente tiver vacina sobrando, e de repente eu posso querer fazer uma testagem de indivíduos, assim como a gente faz com a hepatite B, que a gente pode testar se a vacina de hepatite B funcionou a partir de anticorpo no sangue. Quando a gente tiver vacina sobrando, a gente pode testar para ver, tem que fazer um reforço, tem que fazer um reforço, enfim. Não sabemos ainda, por isso, essa interrogação. Chegando, então, na parte principal da aula, o tratamento, a farmacologia da Covid-19. Vou buscar evitar polêmica, vou buscar apresentar dados para vocês. Algumas coisas estão mudando, algumas coisas podem ter mudado no momento que vocês estão assistindo essa aula, mas um dos objetivos principais de organizar essa aula é a gente treinar isso. A gente classifica as evidências, então a ciência, ela é subjetiva, ela não é objetiva, infelizmente. Então, quando as pessoas dizem que estão do lado da ciência, isso é um lado muito flexível. Então, o que é ciência para um pode não ser ciência para outro. Do ponto de vista de farmacologia clínica, a ciência é o ensaio clínico randomizado. Do ponto de vista da epidemiologia, então, quanto mais confiável a informação, mais peso a gente vai dar para ela. Então, o peso da evidência, como uma forma simplificada, que está lá no Farmacologia Clínica, essa classificação é nível A, vários ensaios clínicos randomizados convergentes ou um ensaio clínico de alta qualidade. Uma meta-análise pode gerar uma evidência de nível A dependendo dos ensaios clínicos randomizados, forem estudos convergentes e de qualidade razoável. Ou um só de boa qualidade pode gerar uma evidência de nível A. Se eu tenho vários ensaios clínicos meia-boca, isso é uma evidência nível B. Se eu não tenho estudos randomizados, isso é C. Então, a minha opinião é uma evidência. Então, isso é se vocês esquecem, mas em medicina, muitas coisas são feitas com base em opiniões de especialistas. Então, isso, obviamente, é uma evidência de menor peso. Então, dizer que não há evidência é uma mentira na maioria das vezes. O que é verdade é que não há evidência de peso, não há evidência confiável. Há, basicamente, a opinião das pessoas. Então, A, B e C, vermelho, amarelo e verde, é uma boa classificação. E o peso da evidência vai gerar um grau de recomendação. E aqui é uma forma mais simples de eu colocar, de traduzir como eu interpreto aquela evidência. Então, qual é o peso daquela evidência e qual é a informação que aquela evidência me disse. Como é que eu recomendo? Se é um tratamento que eu tenho que usar, é uma recomendação classe 1, verdinha. Se é algo que eu não devo usar, ou porque é inútil, ou porque faz mal, é classe 3, vermelho. E se tiver discussão, tiver divergência, é classe 2. Se o peso favorece a eficácia e utilidade, é 2A. Se isso é menos estabelecido, é 2B. Então, digamos, o que é classe 1 a gente tem que fazer, o que é classe 3 a gente não deve fazer, o que é classe 2 a gente pode fazer. 2A, talvez a gente devesse. 2B, fica a nosso critério, digamos. Essa seria a questão mais subjetiva dos graus de recomendação. E aí eu vou ter duas sinaleiras aqui do lado, sempre que possível nos tratamentos. O peso da evidência, A, vários ensaios clínicos, o 1 bom, B, ensaios clínicos de menor qualidade convergentes, C, outros tipos de informação. E a recomendação, 1 devemos usar, 3 não devemos usar, 2 podemos usar. E abrindo então com tratamento precoce. Então ontem mesmo eu vi num canal de notícias que não existe tratamento precoce, o que é uma fake news. Claro que aquele jornalista não estava produzindo uma fake news voluntária, ele estava se referindo ao tratamento precoce de março do ano passado, que realmente não acrescenta benefício no tratamento do coronavírus, mas felizmente Covid tem cura, enfim, 97%, 98% cura sozinha. Não cura sozinha, precisa de suporte em 10 a 15% dos casos, mas mais de 80% dos pacientes com Covid curam sozinhos, mesmo que espere sem fazer nada. Então, o tratamento precoce, ele existe e ele não é necessário na maior parte das pessoas. Como é que a gente faz para saber quem é necessário? Então,
A gente tem ciência, a gente tem estudos, e um dos tratamentos precoces que pode ser útil, então 2B, com vários ensaios clínicos convergentes, é o plasma convalescente até 72 horas nesses sintomas. O que é o plasma convalescente? Eu pego o sangue de alguém que pegou coronavírus e eu centrifugo esse sangue, eu fico com o plasma e o plasma contém anticorpos. E eu vou infundir os anticorpos em alguém com doença precoce. Até 72 horas de sintomas é importante eu inibir a replicação viral, isso reduz a evolução. Pondero o risco-benefício, com mais idade, com fatores de risco, é quem parece que tem alguma vantagem. O NIH suspendeu o ensaio clínico depois de 500 adultos que buscaram emergência até 7 dias porque não funcionou. E aí pensem que ficar transfundindo plasma é algo complexo, enfim, isso pode dar reações, tem que monitorizar. Então não é uma terapêutica livre de problemas. Mas até 72 horas em pacientes com fatores de risco, talvez possa ser benéfico. E esse é um dos estudos que mostrou um benefício. Então, se randomizou 160 adultos com mais de 75 anos ou mais de 65 e uma condição de risco, e dos que receberam, então metade recebeu plasma convalescente, metade recebeu soro fisiológico. Então, dos 80 que receberam plasma, eu tive 13 que evoluíram para um quadro de doença respiratória grave, 16%, enquanto que do grupo placebo, 31%. Lembrem aquela imagem que eu mostrei antes, que em torno de 14, 15% evolui com doença mais grave. Por que 31% evoluiu? Porque eu busquei os velhinhos doentes. Então, os velhinhos doentes complicam mais. Então, talvez um velhinho mais doente pudesse receber em até 72 horas com uma eficácia de caindo pela metade, então de 25 para 13. Então, dizer que não existe tratamento precoce já acabou. Existe transfusão de plasma com alta taxa de anticorpos. Então, claro que é uma terapêutica mais complexa e não é tão disponível e aparentemente é menos eficaz do que dá o próprio anticorpo. Então, dentre os investimentos que vêm sendo feitos, vem o desenvolvimento sintético de anticorpos monoclonais que possam combater a doença. E isso também tem ensaios clínicos convergentes, também é um peso de evidência A, mas em vez de 2B é 2A, porque essa evidência é um pouco mais clara. Então, também, quanto mais precoce, melhor. Também doença leve a moderada, porque no início, enfim, depois que a pessoa já tem uma doença mais grave, o vírus já replicou, e aqui a gente vai agir contra a replicação viral. Os anticorpos vão impedir o vírus de aumentar a carga viral. E aí a presença de fatores de risco mais idosos vão fazer com que o grupo placebo seja pior. Então, num dos estudos com essa combinação de anticorpos, o bamlanivimab e tezivimab, diminuiu a chance de internação de quase 6% para 1%, com uma diferença de mortalidade não significativa. Então, não é algo tão certo. Então, o uso de anticorpos faz com que a carga viral diminua mais rápido, e isso se traduz, ao menos, em redução de internações. Professor, você está falando que tem tratamento precoce, mas você está falando coisas que a gente não pode prescrever no postinho. Realmente, a gente está com terapêuticas de custo elevado, terapêuticas complexas, mas que funcionam. Então já é mentira dizer que não tem tratamento precoce. Aqui o bamlanivimab e etesivimab, o azulzinho aqui, a queda no terceiro dia, já a redução, enfim, a queda mais rápida em relação ao placebo, enfim. Claro que o placebo também cai, porque, como eu disse antes, a maioria das pessoas se cura sozinha. Então, a ideia é curar mais rápido, e curar mais rápido uma pessoa de 20 anos saudável vai fazer com que ela, sei lá, vá ter um pouco menos de dor no corpo. Mas alguém com comorbidades, alguém mais idoso, eu vou prevenir uma internação, eventualmente posso prevenir uma ventilação mecânica e talvez uma prevenção de morte. Agora, postinho. O que a gente pode prescrever no postinho com esse intuito? Já que eu não tenho plasma convalescente, eu não tenho anticorpo monoclonal,
Eu tenho colchicina. Colchicina é um ensaio clínico imperfeito. É um ensaio clínico que não é o ensaio clínico dos nossos sonhos, mas é o ensaio clínico que a gente tem. Então é um peso B, mas que, na minha opinião, gera uma recomendação de nível 1. Para mim, teria que ser usado, porque é um remédio de R$ 30, trata um mês, que a cada 84 pessoas que eu administrei no ensaio clínico, eu preveni uma internação. Então, é um anti-inflamatório, a colchicina age ali por vias reduzindo interleucinas, porque inibir replicação viral é útil, isso vai diminuir a inflamação por tabela, então quanto menos vírus, menos inflamação, mas inibir inflamação é mais interessante porque aí não precisa ser super precoce, porque a inflamação do coronavírus é o que leva às complicações. Então, a colchicina é um fármaco interessante. A gente tem um estudo em pacientes internados chamado Greco Trial, que diminuiu a chance de piora clínica e intubação dos pacientes internados. Em 55 do placebo, 7 pioraram, em 50 do tratamento, 1 piorou, uma redução estupenda, com P significativo, mas comparar 1 com 77 não tem poder estatístico, então colchicina em pacientes internados é menos estabelecido. Em pacientes ambulatoriais é mais interessante, e o único efeito adverso é diarreia, em 13%, quase 14%, sendo que 7% do placebo, ou seja, coronavírus provoca diarreia, mas colchicina dobra a chance dessa diarreia. E esse é o estudo da colchicina. Então, a gente tem 2.200 pacientes randomizados para colchicina, 2.200 para placebo, desfecho primário, que é um componente de morte e hospitalização, 4,7% colchicina, 5,8% para placebo. P 0,08, professor, não significativo, olha ali, ó, por isso que não dá para usar, não funciona. Então, a visão valor de P 0,49 significativo, 0,51 não significativo, é uma visão determinística de as coisas ou são ou não são. Sendo que em estatística, uma abordagem probabilística faz mais sentido. Então, digamos, isso parece ser eficaz, enfim, morte de 0,4 para 0,2, internação de 5,7 para 4,5, ventilação mecânica de 0,9 para 0,5, então tem um sentido em redução de eventos que, calculando, dá esse NNT de 8,4. E para reforçar essa probabilidade, se eu pegar só o subgrupo de pacientes com PCR confirmado, porque esse estudo era um estudo pragmático, ou seja, as pessoas tinham um quadro clínico sugestivo de coronavírus, elas eram randomizadas, não era obrigado a confirmar por PCR. Se eu pegar o subgrupo, que ainda é uma galera, então vocês veem que 200 pessoas mais ou menos de cada grupo não eram confirmadas, mas 2.000 colchicina, 2.000 placebo, só com PCR positivo, aí eu tenho o desejado P menor que 0,05, com diferenças parecidas, até um pouquinho maior. Então a colchicina não é um ensaio clínico que a gente sonha, mas é um efeito interessante, que é um tratamento precoce e justo. Então, na minha opinião, principalmente na presença de fatores de risco, então alguém mais idoso, não teria por que não usar colchicina com o intuito de reduzir a chance de internação hospitalar em 25%. Então, gerando aquele NNT de 80 na população geral. Provavelmente, numa população mais idosa, isso fosse menor. E se a gente multiplicar 30 vezes 90, vamos arredondar para cima, daria R$ 2.700. Então, cada internação reduzida custaria R$ 2.700. O que é interessante, certamente uma internação custa mais do que isso. Nível de evidência um pouco mais baixo, mas esse pegou, assim, esse as pessoas curtiram. Por quê? Então, corticoide. Então, seguimos na linha anti-inflamatória, a gente vai chegar nos pacientes internados, a gente vai ver que corticoide sistêmico é fenomenal. Mas, infelizmente, no tratamento precoce, o corticoide sistêmico não mostrou benefício. Mas inalar corticoide com bombinha de asma, então a budesonida inalatória, que vai fazer um efeito anti-inflamatório diretamente no pulmão, foi útil para reduzir visitas em emergência. Então, visita de emergência, internação, e com NNT mais baixinho ainda. Então, um NNT de 8, então a cada 8 pessoas que fizeram a bombinha,
um deixou de ir para emergência, desses muito internaram. Mas vocês veem que a colchicina, a gente está falando em 2.000 pessoas randomizadas. Aqui eu estou falando em 73 pessoas randomizadas. Então, uma evidência de menor peso, mas uma recomendação que tem que favorável, enfim. Faz parte de um conjunto de condutas que existe evidência. A abordagem anti-inflamatória em pacientes internados é inequívoco o benefício do corticoide sistêmico, e aqui tem um efeito bem interessante, bem grande, mesmo que seja um estudo pequeno. Então, os indivíduos que usaram budesonida inalatória se recuperam antes e deixam de ir para emergência, alguns deixam de internar, em relação aos que não usam. Então, outro tratamento precoce. Então, para quem dizia que não tinha tratamento precoce, a gente tem as terapêuticas inacessíveis habitualmente, que é o plasma convalescente e os anticorpos monoclonais, mas a gente tem dois aqui que a gente consegue chegar numa farmácia e comprar, sem receita até, a colchicina e a budesonida. Então, são medicamentos que não são muito caros, medicamentos que foram, digamos, validados em ensaios clínicos que não são perfeitos, mas no momento é o que a gente tem. E aí tem algumas outras coisas que carecem de maior informação. Com um N parecido com a budesonida, a gente tem a fluvoxamina. E aqui a gente já fica um pé atrás, assim. Talvez eu tivesse botado 2B em vez de 2A aqui, mas aí eu quis ser coerente com o 2A da budesonida e eu quis manter, porque é um ensaio clínico parecido, 70 e poucas pessoas em cada grupo, e aqui 4 internaram com placebo e nenhum internou com essa fluvoxamina. Não sabemos exatamente por que inibir reabsorção de serotonina pode ser útil. Isso carece de, digamos, de comprovação. Eu precisaria de outro ensaio clínico na mesma direção, preferencialmente com uma população maior, para aumentar o nível de evidência. Talvez agora, quando eu fiz o slide, eu botei 2A, talvez eu preferisse 2B agora. Então, talvez se eu pudesse entrar e editar sem bagunçar toda a imagem, eu mudasse agora para 2B. Mas é para mostrar para vocês que a gente está formando conhecimento, está formando evidência. Esse artigo está publicado no JAMA. Então, dos 150 pessoas, 80 usaram fluvoxamina, 72 usaram placebo. 6 de 72 pioraram clinicamente dentro de 15 dias. Piorar clinicamente era cair a saturação para menos de 92% ou usar oxigênio suplementar. Então, um estudo interessante, um estudo curioso, que a inibição da reabsorção de serotonina preveniria deterioração clínica no paciente com Covid-19, mas a conclusão, obviamente, é que a gente tem que, pelo menos, validar esse achado com um outro grupo, enfim, para ter certeza que não foi ao acaso. Mas, digamos, 6-0 é um placar interessante. Claro que a gente não espera dizer que quem usa fluvoxamina não piora porque é 0%, porque foram só 80 pessoas. Mas considerando que o placebo e randomizado, e a chave é ser aleatório a alocação, 6-0 é um placar interessante. Nitazoxanida. Nitazoxanida é uma das coisas que são ditas às vezes, é um antiparasitário, e a gente tem ensaios clínicos mostrando que realmente a gente consegue reduzir a replicação viral. Então aqui, quem usou placebo teve o log aqui de 4,13, enquanto quem usou nitazoxanida teve 3,6. Depois de 5 dias, eu tinha 30% de PCR negativo e no placebo 18% de PCR negativo. Então, nitazoxanida tem um efeito antiviral comprovado. Agora, esse efeito antiviral se traduz em melhora clínica? Então, aqui eu estou sugerindo que eu inibo replicação viral, mas isso não acelerou nem a resolução de sintomas. Então, aqui, esse ensaio clínico com 300 pessoas quase, mostrando, um pouco mais, na verdade, quase 400 pessoas, mostrando as curvas uma em cima da outra. Então, nitazoxanida, digamos, algo não tão claro, esse estudo seria o não usar, porque por que eu vou diminuir a replicação viral se não vai mudar nenhum sintoma?
Isso que a gente faz, às vezes, até com oseltamivir na influenza, o velho Tamiflu não é nenhuma maravilha. Então, inibir replicação no coronavírus também não é nenhuma maravilha. Mas isso, digamos, não tem uma maior certeza. A gente tem aqui, eu botei peso B também, esse outro ensaio clínico, que os randomizados para nitazoxanida acabaram tendo uma menor taxa de progressão do que os randomizados para placebo. Então aqui seria 13,5 a 0,5. Teve 7 dos 195 do placebo contra 1 da nitazoxanida. Esse estudo ele é interessante porque ele mostra isso. Ó, só um que usou nitazoxanida complicou. Se eu pegar só os com risco um pouco mais alto de doença, continua esse um. Se eu pegar os com risco mais alto de evolução negativa, se eu pegar os piores de todos, digamos, os 60 pacientes com velhos, com um monte de doença, esse um estava ali. E dos 7, 6 estavam ali. Então ele coloca que talvez eu pudesse selecionar. Então, se eu não quero tratar todo mundo, se eu tratasse só os mais graves, eu acabaria tendo benefício, porque, digamos, eu dei para 180 pessoas, eu poderia ter dado só para 60 e eu teria o mesmo benefício teórico, digamos. Mas se é para usar um antiparasitário, a nossa evidência melhor é da ivermectina. E aqui eu faço questão de mostrar no tratamento precoce o que está escrito no documento da Organização Mundial da Saúde, porque é bem comum nas notícias quando alguém fala de ivermectina, aí eu já terminou, volta para o jornalista. Não, é importante destacar que, segundo a Organização Mundial da Saúde, não há evidência de benefício com a ivermectina. O que é não há evidência de benefício? O que está escrito nesse documento da Organização Mundial da Saúde? Está escrito aqui, mortalidade, odds ratio 0,19, 81% menos mortalidade. 70 por mil com tratamento padrão, 14 por mil com ivermectina. Um efeito absurdo, 56 mortes por 1.000 pessoas. Algo bem significativo. Enfim, seriam 5 mortes a menos por 100 pessoas tratadas. Seria a cada 20 pessoas tratadas, um deixaria de morrer por causa de ivermectina. E por que eles dizem que não é possível recomendar? Porque eu tenho 7 ensaios clínicos com problemas variáveis, com amostras pequenas, com métodos não tão bem descritos, digamos, é um nível de evidência bem baixo, mas é um nível de evidência randomizado. Então, o grau de certeza é muito baixo devido a risco de vieses e imprecisões sérios. Então, o que eles dizem é que o efeito é incerto, mas a gente não pode dizer que não funciona, que é o que a gente pode dizer da hidroxicloroquina, por exemplo. A ivermectina tem um grau de dúvida bem grande, o que permite a gente colocar no 2B, assim, no mínimo 2B, talvez 2A, dependendo da empolgação da pessoa, mas a ivermectina é um dos combatidos. Então, se eu quero defender colchicina, ninguém vai vir bater em mim. Agora, se eu quiser defender ivermectina, o assunto já fica um pouco mais tenso. E os outros estudos também, eu tive menos ventilação mecânica, eu inibo o vírus um pouco mais rápido, eu interno um pouquinho menos. Então, efeitos que têm um grau de certeza baixo, porque o nível de evidência são pequenos ensaios clínicos, e muitos ensaios clínicos feitos em países menores, por grupos de pesquisa sem muita experiência com ensaio clínico. Então, muitos grupos de pesquisa estavam acostumados a fazer pesquisas observacionais, banco de dados, revisão de prontuário. E aí, digamos, virado numa pandemia, eu tenho milhares de pessoas buscando atendimento, quem sabe a gente faz um ensaio clínico para tentar ajudar. Então eu organizo lá no ambulatório um ensaio clínico. Em vez de eu ficar dando ivermectina sem saber como é que funciona, eu compro caixinhas de placebo, compro caixinhas de ivermectina, mudo a embalagem e sorteio e vejo o que acontece. Então, estudos com menor rigor metodológico acabam tendo alguns problemas e que geram uma recomendação de menor qualidade. Mas a ivermectina tem um potencial mais evidência do que a nitazoxanida, com certeza. Agora, hidroxicloroquina não dá mais. Hidroxicloroquina, todo mundo prescreveu, então, nos primeiros meses de pandemia,
Até tem um ensaio clínico brasileiro em UTI que randomizava os pacientes para hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina e azitromicina. Porque lá no início, a gente achava que não era nem ético não dar hidroxicloroquina. Por quê? Porque ela tem efeitos antivirais demonstrados. Então, se achava que não tinha como não dar. Mas, felizmente, alguém testou, e aí, comparando com placebo, a taxa de complicações ela é não significativa. Então, aqui, hospitalização por Covid, intervalo de confiança grande, 200 pessoas não significativo. Isso são todas as causas. Tempo para clearance viral. Então, digamos, nem hidroxicloroquina, nem o lopinavir e ritonavir, que também é uma combinação que se testou. E esse é um dos ensaios clínicos que testou isso. Tem outros ensaios clínicos. Então, são duas medicações que inibem a replicação viral que não foram úteis. Os críticos vão argumentar que nesses estudos o tratamento não foi precoce o suficiente, mas a gente tem estudos de tratamento de profilaxia pós-exposição, por exemplo, a pessoa entrou em contato com alguém com coronavírus e tomou hidroxicloroquina. Os efeitos eles são muito pequenos para a gente esperar que seja clinicamente significativo. Então, hidroxicloroquina, não vou destrinchar esses números com detalhe, deixei um tempo, quem estiver curioso, todos os meus slides têm a referência, se vocês quiserem ver o estudo e entender melhor o que aconteceu nesse estudo, por que ele é bom, por que ele é ruim, fiquem à vontade, mas numa aula a gente tem que acreditar na pessoa que está dando aula, então hidroxicloroquina já deu, assim, isso é uma coisa que no passado a gente pensou, e aí no passado, um ano atrás, parece que a gente está falando de uma década atrás, e a azitromicina também. Então isso é interessante. Muitos médicos estão bem tranquilos em largar de mão a hidroxicloroquina, mas a azitromicina eles ficaram agarrados, digamos, na teoria. Por quê? Porque pacientes que internam, principalmente, fazem um quadro de pneumonia pelo coronavírus, que poderia ser uma pneumonia por um germe atípico. E a azitromicina é um antimicrobiano para germes atípicos. Além de ter efeitos anti-inflamatórios, além de vírus poder ter infecção bacteriana secundária, então a vontade de dar um antimicrobiano é grande. Randomizado para azitromicina ou não azitromicina, tanto faz, tanto fez. Não mudou nada em internação. Então, pacientes ambulatoriais, tratamento precoce, a azitromicina também não rolou. Vitamina C, vitamina D, zinco. A gente sabe que deficiência de vitaminas é ligado a maior taxa de complicações por doenças respiratórias em geral. Mas os ensaios clínicos que a gente tem são ruins, são muito pequenos, são estudos não controlados, eles chamam de ensaio clínico e não foi randomizado, assim. Enfim, algo que a gente tem, então, evidência não randomizada que não gera recomendação. A gente tem um estudo de vitamina D mostrando aqui a taxa de mortalidade e internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica, até numericamente inferior no grupo vitamina D. Mortalidade um pouquinho maior, para ser justo, então, mas menos internação de UTI, mas tudo pesos não significativos. Então, a gente não consegue fazer recomendações. Zinco e vitamina D, vitamina C também, a gente olha aqui as barrinhas iguais, aqui são as barrinhas do tempo de resolução de sintomas. Então, se há uma diferença, essa diferença é medida em horas e não em dias. Então, suplementação de vitaminas também não tem papel bem estabelecido. Então, até agora, a gente pode prescrever plasma convalescente e anticorpos monoclonais em um subgrupo de pacientes muito precoces, e a terapêutica anti-inflamatória é a quente. Então, colchicina e budesonida inalatória são as novas hidroxicloroquina e azitromicina. Então, abandonamos o tratamento precoce de hidroxicloroquina e azitromicina e nos abraçamos na colchicina e na budesonida inalatória. Então, quando alguém disser para vocês que não existe tratamento precoce, você pode dizer que esse tratamento precoce da Globo News não existe mais, assim, que existe um tratamento precoce com algum grau de evidência. E existe muita pesquisa. Tem a fluvoxamina, que talvez seja interessante, e tem toda uma nova teoria em relação à entrada do vírus na célula, usar testosterona como cofator. A gente tem a spike protein do vírus,
que interage com a ECA2 do epitélio pulmonar, e essa interação da ECA2 com a spike protein viral é mediada pelo TMPRR2, que tem como único cofator a testosterona. Então, reduzir testosterona parece reduzir a entrada do vírus na célula. Um ensaio clínico randomizado pequeno, e vocês que me conhecem sabem que um ensaio clínico pequeno vale por um estudo observacional grande, 40 pessoas do placebo demoraram 10 dias para melhorar da fadiga. 40 pessoas da dutasterida, um inibidor de testosterona usado na calvície, então, as pessoas usam esse remédio porque estão ficando carecas, então é algo tolerado. Se eu estou dizendo para as pessoas porque elas querem melhorar esteticamente, então é um remédio seguro. Ele foi criado para hiperplasia prostática benigna, porque a redução ali da testosterona vai relaxar a próstata. Então, a dutasterida, um remédio para hiperplasia prostática, para calvície, faz eu melhorar mais rápido. Digamos, todos os sintomas demoraram 16 dias no placebo para melhorar. Reduziu para 9 dias. Se as pessoas acham justo prescrever oseltamivir, que faz influenza melhorar de 6 dias para 5 dias, aqui é um efeito bem mais intenso. Então, a dutasterida é um candidato, especialmente em homens, pela questão da testosterona, um candidato 2B, assim, um único ensaio clínico pequeno, do mesmo jeito que a fluvoxamina carece de comprovação maior por um ensaio clínico feito em outra população, por outro grupo, com critérios um pouco diferentes, mas é um tratamento precoce e justo. E essa teoria ela é um pouco melhor demonstrada do que a teoria do antidepressivo, porque eu tenho uma outra abordagem, com um fármaco chamado proxalutamida, que é um fármaco simples que inibe o receptor de androgênio. Então, é um anti-inflamatório, uma molécula antiandrogênica, molécula química, não é anticorpo, nada, uma molécula baratinha de fabricar, então, que não está à venda ainda, porque ela estava em desenvolvimento para câncer de próstata, porque no câncer de próstata é importante bloquear a testosterona. Então, ela bloqueia de forma muito mais intensa que outras abordagens, e aí a resolução dos sintomas foi de 21 dias para 4 dias. Então, digamos, uma resolução muito intensa, um efeito muito preponderante nessa população. Então, a teoria antiandrogênica tem algumas coisas que fazem a gente pensar, e esse remédio não é disponível? Existem familiares, entre aspas, dele, que também são lutamidas, com uma potência menor do que essa molécula, que talvez pudessem, porventura, todavia, oferecer um benefício. Mas se me perguntassem se vale a pena tomar, eu diria que vale a pena fazer ensaio clínico. Então, valeria a pena testar. Então, ao invés de prescrever para indivíduos, valeria a pena randomizar os indivíduos para outras moléculas análogas. Enfim, seria um estudo simples. Não... São remédios relativamente caros, porque são tratamentos para câncer, mas, digamos, caros pela questão comercial, não, digamos, caros para fabricar. Então, poderia ter, digamos, um apoio da indústria para estudar, para comprovar isso. Então, é uma evidência B, porque o ensaio clínico é relativamente pequeno, mas é provocante, no mínimo. Enfim, então, o efeito 2B seria justo. E existe um outro estudo não publicado do mesmo grupo de pesquisadores, um grupo brasileiro, filiado, digamos, de alguma forma, a uma empresa americana que presta serviço para uma empresa chinesa. Então, tem toda uma história complexa que é difícil de fora a gente entender, mas não parece ser uma questão política. Então, isso é importante destacar. Eu não estou defendendo aqui nenhum tipo de tratamento, estou simplesmente mostrando para vocês o que a gente tem de dados e vocês pensem. E melhor do que isso, vai ficar gravado e a gente vai poder revisitar essa aula daqui a 6 meses, 1 ano, ver o que realmente era promissor e deu certo, o que não era, o que era promissor deu errado, o que surgiu de novo. Esse medicamento que reduziu e muito os sintomas, num outro estudo que foi feito só em homens, porque a gente esperaria um efeito um pouco maior em homens, o bloqueio da testosterona, o outro estudo foi em mulheres também,
diminuiu a internação de 26% para 2%. Então, uma redução muito substancial de internações, um efeito até, digamos, que a gente pensa, muita gente internou aqui, e aqui reduziu muito, enfim, e aí zero complicações, tem aqui muitas complicações. Então, o problema maior da proxalutamida, e depois vou mostrar o estudo em pessoas internadas, é que o efeito parece ser muito bom. Então, é uma vítima do seu próprio sucesso. Então, como funcionou demais, a gente fica com o pé atrás, porque, digamos, a gente tem só más notícias, então a gente custa acreditar numa boa notícia. Mas eu, como vocês estão vendo, sou otimista, torcendo que isso seja, digamos, validado por outros grupos, com outras classes, e é que a gente possa usar de forma diária a abordagem antiandrogênica, que é uma abordagem menos validada. Então, com tranquilidade, de forma prática, hoje seria justo tomar colchicina e usar a budesonida inalatória para prevenir complicações, para prevenir internação, o que se convencionou chamar de tratamento precoce. Então, como eu falei, hidroxiloroquina, azitromicina, vitamina D, zinco, vitamina C, tudo isso carece de informação melhor ou comprovadamente não funciona, enquanto que colchicina e budesonida parecem interessantes. A abordagem antiandrogênica é promissora. Alguns mais empolgados podem dizer que a gente está numa pandemia com gente morrendo e esse tipo de informação seria suficiente para prescrição. Talvez com dutasterida, que a gente usa para pessoas carecas terem cabelo, seria justo usar. Proxalutamida é um remédio novo, e remédios novos têm que ser um pouco melhor avaliados antes de, digamos, advogar o uso corriqueiro. E quem internou? Quem internou, que é quem morre, assim. Então, dos que vão para ventilação mecânica, são os que estavam com oxigênio, e os que morrem normalmente são os que estão com ventilação mecânica. Então, a gente tem, sim, um verde-verde, então, até que, enfim, tem uma evidência de peso. Então, 3 ensaios clínicos, um grande ensaio clínico chamado Recovery, feito no Reino Unido, primeiro estudo, um outro estudo Codex, feito no Brasil, pelo grupo Coalizão, estudos que mostraram um efeito de redução de mortalidade com NT de 12. Então, a cada 12 pessoas que eu dei corticoide, um deixou de morrer por causa do corticoide. Então, inquestionável a prescrição de corticoides sistêmicos. A gente estava, eu vou dizer que lá na pandemia, lá no início, eu lembro, eu trato o coronavírus desde o princípio, a gente pensava em prescrever alguns pacientes, a gente ficava com um feeling que um corticoide ia ser bom, mas era completamente aleatório, assim. E felizmente o grupo Recovery ofereceu essa informação bem precocemente, talvez numa dose um pouco mais baixa. Hoje a gente usa doses mais altas, pensando nessas novas variantes que possam gerar mais inflamação. Então, a gente não sabe ainda se dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona. Então, o importante é a dose um pouco mais elevada e o efeito do corticoide é inquestionável. Ele funciona e é isso que todo paciente internado tem que usar glicocorticoide. A questão do glicocorticoide é que ele é para quem usa oxigênio. Por isso que ele não é um fármaco para o tratamento precoce. Porque dos pacientes internados, que por definição já não seria precoce, dos que não usaram oxigênio não adiantou. Então, quem usa só oxigênio tem menos inflamação do que quem tem ventilação mecânica. Então, o grande benefício do imunomodulador intravenoso é no paciente de ventilação mecânica. Na pessoa, tratamento precoce, o corticoide inalatório não tem a imunossupressão no sentido de reduzir a nossa capacidade imune, mas tem o efeito anti-inflamatório pulmonar, porque o problema primário da maior parte dos pacientes, que é a falta de ar, é a necessidade de ventilação mecânica, é a inflamação pulmonar. Então, o corticoide inalatório é interessante no precoce, o corticoide sistêmico parece interessante, ou não, o corticoide sistêmico com certeza é interessante no paciente internado. E aí, eu tenho mais medicamentos que, infelizmente, eles são menos disponíveis por questão de custo, mas realmente a inflamação é a chave do tratamento precoce e é a solução, entre aspas, do tratamento tardio do paciente internado. Claro que no tardio muito mais intenso.
Então, além de corticoides, eu tenho fármacos usados na artrite reumatoide, uma doença inflamatória muito grave, e que eu tenho vários imunomoduladores sendo testados com resultados favoráveis. Então, eu tenho aqui mortalidade do placebo, 13%, mortalidade do baricitinib, 8%. Então, o que é 5% menos morte? É a cada 100 pessoas, 5 deixaram de morrer. É NNT de 20. Então, a cada 12 que eu dei dexametasona, um deixou de morrer. E aí, eu já tô com isso. Aí depois eu dou mais o baricitinib, a cada 20 que eu dou, um deixou de morrer. Então, de novo, ensaios clínicos melhor delineados. Não tão grandes, às vezes, 1.500 pessoas não é um estudo pequeno, mas ensaios clínicos na mesma direção. Então, um outro estudo, o baricitinib com o remdesivir. Então, remdesivir é um antiviral que eu não falei tratamento precoce, que ele não tem muita utilidade, mas eu já vou falar dele em seguida. Tempo de recuperação, 8 dias a menos com o baricitinib. Então, redução de ventilação mecânica, redução de morte, possivelmente, nesse estudo não melhorou, mas redução, melhora no clínico, em pacientes com alto fluxo, com catéter de oxigênio de alto fluxo ou ventilação mecânica não invasiva. Então, esses medicamentos são para pacientes mais graves e são mais caros, né? Então, também a gente não vai ficar dando esses imunomoduladores para quem não está evoluindo negativamente, porque na maioria das pessoas o corticoide sistêmico é o suficiente. Então, o papel desses imunomoduladores é o paciente usando o corticoide continua piorando. Então, não precisa esperar ele ir para UTI e ventilação mecânica, mas ele internou, então o paciente lá no 6º, 7º dia chegou, internou com falta de ar, e aí comecei a dar corticoide sistêmico, botei oxigênio corticoide sistêmico. Posso manter a colchicina ou não, isso não é tão claro. Corticoide inalatório, sim ou não, tudo no sistêmico já, talvez não precise inalatório. Questão do antiandrogênico, capítulo em aberto. Mas, se continuar evoluindo, aí sim, esse paciente é um candidato à escolha de um desses imunomoduladores. Tem o baricitinib e o tofacitinib, são inibidores da janusquinase, é uma rota anti-inflamatória. E esse tofacitinib é um estudo brasileiro, coordenado pelo pessoal lá do Einstein. Menor o estudo, mas com efeito ainda mais importante, principalmente se eu somar insuficiência respiratória e morte, vai de 29% para 18%, mas morte de 5,5% para 2,8%, então efeitos bem significativos. E sendo usado há um pouquinho mais de tempo, e aí importante destacar, é corticoide mais um imunomodulador. A gente não tem estudos misturando imunomoduladores, até porque isso acaba com a imunidade da pessoa. Mas como esses indivíduos que estão piorando rápido, têm uma inflamação demonstrada por proteína C reativa alta, eles estão usando corticoides e foram para UTI, vão precisar de ventilação mecânica, recém foram para ventilação mecânica, o tocilizumab é uma alternativa aos inibidores de janusquinase. O tocilizumab é o inibidor de interleucina 6. Existem outros, o sarilumab, o cetuximab, que são fármacos que foram testados em vários ensaios clínicos. Os primeiros pequeninos negativos, aí tem um maior, grande positivo, enfim, outro pequeno positivo. Então, quando a gente soma na meta-análise um efeito interessante, aqui a gente também fica pensando que esses estudos que foram feitos para o vírus selvagem, o vírus que tem uma carga viral menor, provavelmente geraria uma inflamação menor, provavelmente o papel do anti-inflamatório seria menor. Agora, com essas variantes mais replicantes, que conseguem fugir de alguma forma inicialmente da nossa imunidade, então talvez o anti-inflamatório possa ser melhor. E a gente tem esse tipo de redução de mortalidade de 15%, com risco relativo de 0,85%, mas 15% de 35% vai para 31%. Então, 4% a menos acaba sendo 25%. Então, a gente tem aquele NNT de 12, 13 do corticoide, mas NNT de 20 e poucos do imunomodulador associado ao corticoide. O sarilumab
um efeito talvez um pouquinho maior do que placebo, então prova de sobrevivência, em vermelho placebo, em azul o tocilizumab, aqui em roxinho o sarilumab, mas poucos pacientes randomizados, enfim. Então, o sarilumab um nível de evidência menor do que o tocilizumab. Mas então, inibidor de interleucina 6 e inibidor de janusquinase são os remédios a ser associados com os corticoides quando o corticoide não está funcionando. E aí, sobre o remdesivir. O remdesivir, talvez vocês tenham ouvido falar já, ele é um antiviral, análogo nucleotídeo, que inibe a replicação viral. Reduz tempo de recuperação em pacientes internados. As pessoas internadas, elas se recuperam um pouco mais cedo, mas não a ponto de prevenir internação em UTI, prevenir ventilação mecânica, prevenir morte. Então a gente não sabe o quanto que ele é útil, até porque ele é bem mais caro, inclusive mais caro que o tocilizumab. O tocilizumab dá para conseguir por 2, 3 mil reais e é dose única. Então, uma pessoa que está, digamos, evoluindo para ventilação mecânica, 2 mil reais no contexto todo, é algo que não é necessariamente caro. Remdesivir é bem mais caro e a evidência é essa. Eu tenho o grupo, digamos, o grupo controle, eu tenho aqui, eu enxergo o vírus. Então, remdesivir, eu dou... O vírus, é só lembrar que cor que é o vírus. Então, o vírus é esse verdinho. Então, eu tenho controle aqui, um monte de vírus, é mais fácil enxergar nesse meio. Eu dou um pouquinho de remdesivir, eu já reduzo bastante vírus. Eu dobro o remdesivir, eu fico com um pouquinho vírus. Eu triplica o remdesivir, zero vírus, enfim, então são várias formas de enxergar o vírus, então ele realmente é um antiviral eficaz in vitro. Mas adivinha quem que é o antiviral in vitro eficaz? Cloroquina. Então vocês veem que eu vou ir e voltar aqui, remdesivir, cloroquina, remdesivir, cloroquina, remdesivir, cloroquina. Então in vitro a cloroquina também fazia, um pouquinho menos aqui, mas enfim, são moléculas que in vitro inibem a replicação viral. Então, o benefício do remdesivir possivelmente seja um benefício análogo ao que a cloroquina teria, que um dos estudos, a gente encontrou, estudo publicado no New England, que o tempo da recuperação foi de 15 dias para placebo para 10 dias com o remdesivir e até numericamente no subgrupo, chegou a ter uma diferença de mortes, enfim, mas é algo meio questionável, enfim, não está tão bem esclarecido. Quando a gente olha em meta-análise, existe uma tendência de 7% menos mortes, mas isso não é significativo. E aí tem a história de se eu pegar o subgrupo dos pacientes com oxigênio suplementar e que não... excluindo com ventilação mecânica, parece um subgrupo que possa ter lá os 19% menos mortalidade. Qual que é o problema desse tipo de análise? Então, subgrupo de ensaio clínico, ainda mais subgrupo de meta-análise de ensaio clínico, é tipo um time perdeu um jogo de 3-2, mas no segundo tempo foi 1-0, digamos. Foi 3-1 o primeiro tempo e 1-0 o segundo tempo. Então, eu perdi de 3-2, mas se eu pegar o subgrupo segundo tempo, eu ganhei de 1-0. Então, digamos, é algo que não é absurdo nesse subgrupo testar, são ensaios clínicos, mas é algo bem questionável, principalmente considerando custo-benefício e considerando que tem vários outros medicamentos bem mais promissores. Mas, volta e meia, alguém vem com as ideias de coisas menos promissoras. Então, se eu comecei a farmacologia falando que o plasma convalescente funciona até 72 horas. Em pacientes internados, 0. Então, aqui uma meta-análise, vários estudos, 0 efeito. Então, plasma convalescente não deve ser usado para pacientes internados. Anticorpos monoclonais, que são interessantes, tratamento precoce, também só tratamento precoce. Não mudou nada em pacientes internados. Então, inibir replicação viral quando a pessoa já está no hospital parece que é muito tarde. Inibir replicação viral é útil lá no início da doença, com algumas alternativas, mas em pacientes internados não adiantou muito. Então, o remdesivir, e aí tem esse grupo chamado Solidarity, que é um grupo, digamos, vinculado de alguma forma com a Organização Mundial da Saúde,
que fez ensaios clínicos em vários centros, multiplataforma, então eles randomizavam com o que tinha no lugar. Então aqui a mortalidade do remdesivir, aqui da hidroxicloroquina para pessoas internadas, aqui do lopinavir, e aqui o interferon que eu não falei, interferon é uma molécula que o nosso organismo produz para combater vírus. Então, se eu injetar interferon, isso melhora o tratamento de hepatite B, pode ser usado junto em hepatite C. Coronavírus não funcionou aqui, 4 mil pessoas, então os interferons não funcionaram. Então, são moléculas que a gente não usa mais. Hidroxicloroquina, com ou sem azitromicina, isso foi testado, inclusive por grupos brasileiros, não acrescentou nada. Lopinavir, ritonavir, favipravir, curvas uma em cima da outra. Bloqueio antiviral não pareceu útil. Ivermectina em internados. Então, ivermectina foi mais testada em pacientes leves a moderados. Então, tem aqui quase 2 mil pessoas randomizadas com aquele efeito estúpido, assim, de 80 e poucos por cento lá da OMS. Aqui é uma outra meta-análise publicada dia 17 de junho de 2021. Então, eu tenho vários estudos e mostrando, então, um efeito bem grande. E em pacientes internados graves, um efeito de 0,5. Então, a mortalidade caindo aqui... ele não somou total de eventos aqui de 66 mortes para 25 mortes. É claro que aqui o numerador é 300, aqui o denominador é 300, aqui 235, então tinha mais controles do que casos, enfim. Mas vocês olhem cada estudo aqui, 11 pessoas, 20 pessoas, 30, 30, 50, 100, 100, 100, 30, 30. Então, estudos pequenos, com intervalos de confiança grandes. Então, isso gera uma evidência de baixa confiabilidade. Essa meta-análise excluiu os estudos com alto risco de viés. Então, eles pegaram, esses estudos vão ficar só os que têm um delineamento melhor. Aí diminui um pouco o benefício, mas ainda existe benefício. Claro que o intervalo de confiança aumenta. Então, ivermectina possivelmente seja útil. Então, por isso que o 2B, o B... Então, vou dizer que realmente ivermectina é algo muito estudado por estudos de baixa qualidade, o que realmente é um problema. Então, a gente tem um grau de incerteza bem grande, e aí entraria dentro da medicina baseada em evidências como algo a ser melhor avaliado, algo a ser melhor estudado, mas pensando pragmaticamente. Eu estou dando corticoide em alta dose, a pessoa está ficando imunocomprometida. No Brasil, as parasitoses elas são prevalentes. E eu tenho uma parasitose que é importante em imunocomprometidos, chamada Strongyloides stercoralis, que provoca estrongiloidise disseminada em imunocomprometidos. Então, o uso de ivermectina em indivíduos com corticoterapia, pensando sobre a ótica do estrongiloides, não seria absurda. Juntando informação que talvez possa ter um benefício na redução da morbimortalidade do coronavírus, ivermectina, então, pode ser considerado no tratamento precoce e pode ser considerado, inclusive, no paciente internado. Mas é algo que, como a OMS disse, tem elevado grau de dúvida. E a gente tem as coisas curiosas, assim, as coisas que a gente tem que avaliar melhor. Então, aqui eu não consegui nem colocar a minha sinaleira das evidências aqui, que é um xarope para tosse, o Bisolvon, que é a bromexina. Tem um ensaio clínico russo que deu para 40 pessoas o xarope, 40 pessoas o placebo, e diminuiu a internação em UTI 11-2, ensaio clínico randomizado. 11-2, menos intubação e menos morte, enfim. Então, não sabemos, é um ensaio clínico pequeno, em pessoas, digamos, com um quadro um pouquinho mais grave, talvez pudesse até se colocar lá no tratamento precoce, então um xarope para tosse. Então, a gente tem muita coisa que com certeza não funciona, a gente tem coisas curiosas e a gente tem coisas que funcionam. Então, tem muitos tratamentos hoje, com mais de um ano da pandemia, a gente evoluiu bastante o conhecimento. E, por fim, a gente chegou no que eu tenho mais curiosidade de saber que fim vai terminar a história. Eu fiquei em dúvida se eu botava ou não botava na aula, mas eu ia achar injusto eu não falar nada sobre isso. Algo que eu volta e meia coloco no Google para saber o que aconteceu. A gente tem um videozinho no YouTube de uma press conference
do Proxa Rescue Androcov. Então, você bota no Google, vocês conseguem ver a apresentação, e é algo na linha do bom demais para ser verdade. Então, eles pegaram lá os hospitais no Amazonas, no pico da P1, todo mundo morrendo, não tinha oxigênio, não tinha leito, não tinha nada, e pegaram 600 pacientes e randomizaram. Dizem eles que randomizaram de forma cega, placebo e proxalutamida. Eles dizem que dava para saber quem tomava proxalutamida porque melhorava mais a olhos vistos, mas inicialmente era cego. Desses, quase todos estavam no oxigênio e quase 70% estavam com, digamos, formas pré-UTI, assim, que é ventilação não invasiva e catéter de alto fluxo. Então, pacientes realmente muito graves. E dos que tomaram placebo, 47% morreu. Até um pouco mais até do que a gente esperaria em pacientes fora de UTI. Então, essa é uma das críticas, mas a gente não sabe o contexto do Amazonas, do tipo de paciente que estava internado exatamente. Certamente era um tipo de paciente mais grave do que está hoje internado, num cenário que, apesar de não sobrar leitos, certamente não é a carência amazônica. Mas o que chamou a atenção é baixar de 47% para 3%. Isso é uma estupidez que poucas coisas na medicina têm esse efeito. Então, a gente não acredita no sentido de quando a graça é muito grande, até o santo desconfia. Então, eu realmente torço que seja de verdade e eu só fico triste que a gente não está usando ainda, enfim, porque eu acho que isso devia ser acelerado de alguma forma. Então, se não foi acelerado, é que deve ter algum grau de dúvida razoável. Então, existe a Fiocruz, avaliando as últimas notícias, é que a Fiocruz tem prestando consultoria, digamos, para essa indústria chinesa que produz a proxalutamida, assinou um acordo de confidencialidade, então, se quisesse receber alguns dados maiores, então, assim, a Fiocruz poderia fabricar no Brasil esse medicamento, que poderia receber autorização emergencial da Anvisa, se a gente, de alguma forma, validar esses dados. Parece que tem outros estudos em andamento, tem um estudo americano que esse laboratório está patrocinando, então, digamos que se for mostrado em outra população, a gente fica com uma confiabilidade maior. Mas é algo na linha do bom demais para ser verdade, por isso que não tem uma sinaleira aqui, mas realmente, se isso se comprovar eficaz, o número de mortes que poderiam ter sido reduzidas seria algo absurdo. Mas vamos ver, quanto antes sair melhor, e essa é a questão que não é capaz de gerar recomendação. Anticoagulação, então o último ponto do tratamento, remédios anticoagulantes. Então o que a gente tem? A gente tem que pacientes em UTI, o uso de anticoagulantes em dose plena, deixar o sangue fininho, igual a gente faz com quem tem embolia pulmonar, mesmo sem o diagnóstico, pensando que coronavírus dá muita trombose, então vou anticoagular como se já tivesse trombose, teve uma tendência a aumento de mortalidade. Então, anticoagulação terapêutica, 35% de morte, tromboprofilaxia, 32%, não significativo. Enquanto que em pacientes fora da UTI, pacientes com oxigênio, eu reduzi em 2% a morte. Então, a cada 50 pessoas que usei um anticoagulante, um deixou de morrer. Então, é interessante. Aqui é uma união de 3 ensaios clínicos randomizados que foi suspenso antes porque foi fútil em pacientes de ventilação mecânica e foi benéfico em pessoas fora de ventilação mecânica. Isso foi publicado assim que o estudo foi suspenso e hoje esse estudo está em pré-print, ele não foi publicado numa revista formalmente. Realmente ele aumenta a probabilidade de livre de suporte orgânico, então livre de ventilação mecânica, livre de todos os pacientes, em torno de 30% de melhora, inclusive 20% de melhora de sobrevida, independentemente de marcadores de trombose. Então a gente tem um exame de sangue chamado dedímero, quando é alto, isso é mais ligado à trombose. E no início da pandemia a gente defendia, tem que dosar o dedímero, se der alto tem que anticoagular, se der baixo não precisa anticoagular. Dedímero não foi um subgrupo que mudou alguma coisa, então tanto faz dedímero alto, dedímero baixo. E se está em ventilação mecânica não adiantou. Então o estudo de ventilação mecânica, esse aqui também está em pré-print, as linhas sobrepostas, então
anticoagulação parece ser útil no cara que internou no hospital, que começou a receber oxigênio, então eu comecei a dar corticoide para ele, eu posso anticoagular ele e, dependendo, usar o inibidor de interleucina 6, tocilizumab, inibidor da janusquinase, enfim, isso a gente tem algum grau de evidência interessante. Só a anticoagulação a gente fica em dúvida, porque a anticoagulação aumenta ressangramento. Não importa. Diminui mortalidade de 7,7 para 5,7, o sangramento está incluído aqui. Mas se a gente der uma dose intermediária, então aqui em pacientes críticos, aqui em quem não adiantou, não adianta dar a dose plena, a dose de anticoagulação, dá uma dose intermediária entre a não anticoagulação e a anticoagulação, também não acrescentou muito, mas mesmo em pacientes menos críticos, esse é um estudo brasileiro também, publicado recentemente, que mostrou que a anticoagulação também não é nenhuma panaceia, que até a tendência de mortalidade do grupo anticoagulação plena foi maior do que o profilático. Esse estudo tem um diferencial que ele manteve a anticoagulação pós-alta, porque os pacientes mantêm o risco de trombose pós-alta. A gente vê que as curvas estavam próximas e elas se afastaram de uma forma que a anticoagulação teria sido pior, enfim. Então, é muito controverso hoje a decisão sobre anticoagulação. Se alguém merece ser anticoagulado sem diagnóstico de trombose, é o paciente na enfermaria, antes da ventilação mecânica, com falta de ar, com oxigênio, mas o consenso maior é que esses pacientes têm que ter busca ativa de embolia pulmonar, de trombose venosa, e aí sim, com o diagnóstico de uma doença trombótica, fazer o uso da anticoagulação. E, por fim, a última parte, a parte da imunidade. Então, como é que a gente fica imune? A gente é infectado pelo vírus, a célula apresentadora de antígeno mostra lá para o linfócito T como é que é esse vírus. O linfócito T chama o linfócito T auxiliar, chama o linfócito T citotóxico, que, como o nome diz, é citotóxico, imunidade celular, e o linfócito B para os anticorpos. Então, a gente tem imunidade humoral e imunidade celular. E isso vai ser guardado a longo prazo. A gente não sabe se são meses ou anos com imunidade permanente. Quantas mutações tem que acontecer para a gente não ficar mais imune, a gente não sabe. Parece que as reinfecções não são importantes quantitativamente, não é muita gente reinfecta, e mais do que isso, não faz forma mais grave quando reinfecta, possivelmente até sejam formas menos graves, porque já tem algum grau de imunidade. Então, essa imunidade dita natural, por infecção. Então, uma imunidade que provavelmente seria prolongada e que o UpToDate recomendaria que, se a gente quisesse economizar vacinas, a gente poderia deixar quem já pegou agora fazer vacina mais tarde, porque quem já pegou teria uma imunidade, digamos, compatível com a imunidade da vacina, pelo menos por alguns meses, e a gente não sabe quantos meses. Então, 6 meses seria um número mágico para fazer a vacina, mas na prática isso logisticamente seria difícil, a maioria dos países vacina independentemente de ter pego, porque fazer mal, com certeza, não faz. E quais são as vacinas? Então, a gente tem vacinas de vírus atenuados ou inativados. Então, eu pego o vírus e faço ele não provocar doença e injeto o vírus que não provoca doença no indivíduo, e aí ele vai formar a resposta imune do mesmo jeito que a infecção, com a vantagem de não fazer doença. Então, o preço da imunidade natural, dita imunidade de rebanho, é que vai ter 1 a 2% de mortes. Então, é um preço alto a pagar 1% de morte, de 1% dos infectados morrerem, enfim. Então, é um preço muito alto a ser pago para ter imunidade de rebanho. Então, a vacinação é bem mais segura. Então, a Coronavac, a Sinopharm e a Covaxin são as 3 vacinas de vírus atenuados ou inativados. A outra forma é a vacina de vetor viral. Então, eu pego um adenovírus, que é o mais comum, e as principais formas são o adenovírus não replicante. Então, o vírus não replicante, eu pego um adenovírus que não sabe se multiplicar e boto um pedacinho de coronavírus ali dentro que contém o gene, digamos, o gene da spike. Na verdade, não é um pedacinho do vírus, é um pedacinho do gene da spike protein, da proteína do vírus que interage com a célula,
e aí o meu sistema imune vai fazer imunidade, digamos, contra esse spike protein, porque aí o adenovírus vai formar a proteína do coronavírus. Então é um adenovírus que não vai dar nada, que vai fazer eu ter imunidade contra o coronavírus. Essa é a vacina que a Fiocruz está fazendo, a vacina de Oxford AstraZeneca, a Johnson é a vacina da Janssen, a vacina russa Sputnik V, que tem a polêmica que talvez o adenovírus replique, isso poderia provocar uma doença vacinal, por isso que a Anvisa está demorando para aprovar, ou demorou para aprovar, ou aprovou condicionalmente, então é uma vacina que parece eficaz, mas tem a questão da replicação do adenovírus, e a vacina da CanSino também, todas as vacinas de vetor viral. A da Janssen seria a única testada em dose única, o que logisticamente seria bem mais interessante. Então daqui eu tenho o adenovírus, o gene da spike, e aí quando entra na célula, esse vírus, ele, digamos, formaria spike proteins e eu faria a resposta imune contra esse fragmento do vírus que impediria, então, o vírus de entrar na célula tendo efeitos. Ao invés de eu botar esse gene da spike dentro de um adenovírus e esperar ele formar essa proteína, eu poderia pegar o DNA ou o RNA e injetar diretamente isso encapsulado de forma que fosse feito pela própria célula. Então, eu não teria nenhum vírus na jogada, eu teria só DNA e RNA. E aí o único perigo é virar um jacaré. Na verdade, esse era o meme. Então, as vacinas que mudariam o DNA da pessoa, então não muda o DNA da pessoa, são vacinas muito seguras e muito eficazes, são a da Pfizer e da Moderna. Então, essas vacinas de DNA são as mais usadas em países mais desenvolvidos. E uma forma diferente, a forma da Novavax, seria a injeção de proteínas spike. Então, eu já injetaria diretamente as subunidades de proteína ou partículas virais e eu não precisaria, então, digamos, usar o maquinário celular para formar imunidade. Então, percebam que são várias formas diferentes para gerar imunidade. E qualquer vacina é melhor que nenhuma vacina, mas as vacinas não são necessariamente iguais. As de RNA, elas têm, a da Pfizer e da Moderna, uma eficácia que beira os 100%, então mais de 90%. A Sputnik foi colocada nesse grupo. Está publicado, enfim, essa eficácia, mas é interessante que a Sputnik, ela seria semelhante à vacina da Janssen e da AstraZeneca. Então, eu esperaria que ela tivesse aqui entre 80 e 60. Então, a gente não sabe também a transparência desses dados, mas, de toda forma, a Sputnik está lá junto com as americanas. Sim, a Sputnik é russa, então a gente não sabe a questão geopolítica, enfim, se pode ter tido alguma manipulação ou não, mas esse é o dado publicado. Então, Sputnik teria uma boa eficácia, mas se não tivesse, seria um pouco menos. A Novavax, essa de proteína, a gente não tem aqui ainda, tem um estudo no Reino Unido mostrando um efeito bom e estudo na África do Sul um efeito ruim. Tem questão das variantes. As variantes podem oferecer uma resposta menor para determinada vacina. Isso ainda a gente está aprendendo. E a Sinovac, a Coronavac, está ali, no limite da eficácia, que é o que a gente esperaria com digamos, que a gente exigiria. Então, o efeito da Coronavac seria um efeito menor, mas certamente um efeito útil, melhor do que vacina nenhuma, e aparentemente a proteção para formas graves parece ser mais que 50%. 50% seria para qualquer infecção. Claro que se a gente tivesse vacina sobrando, a gente ia preferir essas aqui, essas do topo, mas, digamos, numa carência global de vacinas, o que tiver sendo seguro, principalmente, tá bom, e quanto mais eficaz, melhor. Então, essa era a tão aguardada aula sobre farmacologia da SARS-CoV-2. Espero que vocês tenham gostado e estudem e até a próxima.